Fala, amigo! Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Estamos ao vivo, diretamente aqui dos estúdios da Taquara Merck, Estrada dos Bandeirantes, número 1000, isso mesmo. Estamos aqui depois de uma final de semana abençoadíssimo, dia 1º de junho, começamos muito bem, né, com a igreja Casa Lotadas. Nosso domingo aí foi magnífico, pensa num domingo abençoado. Já vou te mostrar daqui a pouco imagens de ontem em Campos dos Goytacazes, vou te mostrar também agora de domingo na nossa sede. Foi lindo, 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 Deus abençoou de uma forma tremenda. Então tivemos aí um domingo na casa de Deus, depois tivemos também Campos dos Goytacazes e hoje estamos aqui, daqui a pouco estamos aí com uma reunião que a gente vai participar, mas é uma reunião fechada, né, com o nosso missionário R.R. Soares, os pastores, e vai ser uma grande bênção. Glória a Deus. Eu estou muito feliz, sabe, eu vi muitos sinais acontecendo ontem em Campos dos Goytacazes, pessoas curadas, pessoas libertas, pessoas abençoadas, muitos testemunhos, mais uma senhora com problema de audição que não ouvia, voltou a ouvir, e nos próximos dias eu vou estar mostrando esses testemunhos que aconteceram. A equipe vai editando, vai fazendo aí e tem sido uma grande bênção, ok? Não sei se tem as imagens aí de domingo, será que tem as imagens de domingo? Não sei. Então, olha aí, domingo, 7 horas da manhã, foi muito bom. Depois nós tivemos aí também, olha isso aí, 7 horas da manhã ainda, né? Isso mesmo, calotada, né? Podia filmar os dois, né? 7, 9 e meia, tanto faz. 7, depois 9 e meia. Depois nós tivemos às 15. Isso é 9 e meia ainda. Aí às 15 foi bênção, hein? Olha aí às 15. Às 15 foi lindo, lindo, lindo. Muita gente às 15 horas, hein? Deus abençoando bastante. E depois nós tivemos nosso culto também das 18 horas. Não sei se o pessoal mandou imagem, acho que sim também, né? Não mandaram. Eu não acredito. Hoje eu vou puxar a orelha do Carvalho aqui diretamente. O Carvalho tá aqui nos estúdios, né, Carvalho? Querido, e ontem foi bênção lá em Campos dos Goytacazes. Ontem foi lindo, hein? Olha só, ontem em Campos dos Goytacazes, nossa igreja, né? Nossa igreja nova, né? Muito bonita. Olha que bonitinha que é a nossa igreja lá, pessoal. É muito bonita a nossa igreja, tem estacionamento para você participar. Ela é toda nova, né? Desde do chão da igreja até o teto, tudo. Deu uma multidão ontem lá, foi lindo, lindo, lindo. Lá em Campos dos Goytacazes, a Igreja Internacional, graças a Deus, pastor Marcelo, a região, estão fazendo um trabalho, supimpa, um trabalho muito bom em nome de Jesus, ok? Olha, eu queria mostrar para você hoje testemunhos lá de Alcântara, onde o pastor Mike teve esses dias agora, né? E também lá de Olaria, que eu tive esses dias agora também lá, em nome de Jesus. E depois nós vamos escutar uma canção, porque eu tenho uma palavra, e o título da mensagem hoje é competição. Já parou pensar que a vida é uma competição? Que uns ganham, outros perdem. Algumas pessoas ficam se sentindo desonradas, envergonhadas, porque não estão tendo resultado, e outras pessoas estão tendo resultado. Quantas vezes você já passou uma situação que você não conseguiu apresentar o que você gostaria? Me perdoe falar, mas quantas vezes você foi substituído porque não rendeu? Você foi trocado porque não rendeu? Você, quem sabe, foi mal visto porque não deu certo, não funcionou naquele momento, ou naquele setor, na empresa, na igreja, até em casa mesmo, hein? Você não conseguiu render aquilo que era para render, ou que a sua esposa e a sua família esperavam que você viesse render. E você ficou até mal emocionalmente, frustrado, deprimido com essa situação. E eu queria tratar contigo hoje, porque a gente precisa entender que a vida é uma competição. Não é. E eu digo para você, não existe ninguém feliz sem resultado. Eu te provo, não existe ninguém feliz sem resultado. Não, pastor, eu estou sem resultado e estou indo bem de ver. A minha vida está boa. Olha que não. Olha que eu te provo que não, tá? Então daqui a pouco mais a pregação que eu quero fazer sobre competição. E está na Bíblia Sagrada essa palavra e eu quero meditar com você. Mas antes, Alcântara, Olaria, e o louvor hoje vai ser Não Tenho Outro Bem Além de Ti. Vamos lá? Roda para nós e eu já volto com a palavra competição para você aprender a dar resultado nessa terra. Oi? Por que a senhora usava? Eu tinha osteoporose de fêmur. E a senhora operação... não caminhava sem isso aqui? Não. Então caminha normal, vai. Caminha. Olha ali. Essa aqui ficou curada, ó. Olha aqui, meus. Ó. Aleluia. Ó, vai, corre de novo, quero ver. Corre. Olha aqui. Não, olha aí, irmão. Glória a Deus. Segura agora isso aqui em pé, assim, e sai correndo, vai. Essa aí ficou curada mesmo.
A senhora tava o quê? Eu caí. A senhora se machucou? Não, eu caí passando mal. Tá repreendido em nome de Jesus. Aí, quando eu voltei a sentir, eu tava deitada na minha cama. Levantei, fui fazer minhas coisas e com a minha perna também, doída também, essa perna aqui. E agora? Problema do joelho, agora não. Então mexe, eu quero ver em nome de Jesus, vai. E hoje, a hora que eu estava vindo, eu estava sentada junto com a Jurema, e ela levantou e eu fiquei sentada. Aí eu senti a hora que eu me escureci minha vista toda e como fosse cair, mas eu afirmei Deus. Tá firme agora. Deus que, graças a Deus, tô firme. Acabou, deixa eu confirmar a bênção aqui na sua cabeça, vem cá. Tá abençoado em nome de Jesus. Não vai acontecer nunca mais, tá? Tá abençoado. Em nome de Jesus. A senhora E nesse ombro. rompeu? Aí, o que a senhora diz? Rompeu? Machucou? Machucou. Tá. Aí eu não posso ficar com o braço assim que dói. Ainda agora mesmo bater com a mão assim, eu tive que ficar assim. A senhora levantou, eu não doeu. aguentava ficar E agora? assim. Agora não tá doendo não, ó. Tô podendo, ó. Eu falei que tinha uma Glória a unção de Deus. cura muito grande aqui, pessoal. Deus, ó, não tá doendo. Olha que bonito. Eu problema na coluna e os braços, mas os braços, a coluna tá doendo um pouco. Não, vai, desce. Deixa, vai, abaixa. Vai, abaixa. Baixo, eu não posso ficar em pé assim. Ah, sim, ficar em pé Tem desse que estar jeito. sempre encostado em alguma Então não coisa. fica mais encostada. Olha pra mim aqui, ó. A senhora tá de castigo até o final do culto em pé. Pode ser? Pode. A senhora aceita? Sim. Então a senhora vai ficar. No final do culto, a senhora vai contar que desapareceu completamente. Amém. Amém? Tá? Tá de castigo abençoado. Vai. Eu cheguei aqui, não estava aguentando mexer, nem a perna, e muita dor Mas por quê? nas Aconteceu cadeiras. alguma coisa? Não, porque eu trabalho de empilhador, então força muita Força. coluna. E agora? Agora, para honra e glória do Senhor Jesus. Faz algum movimento aí. Rapaz, aí, ó. E essa bota legal que você tem no pé, amigo? Hã? Cheguei aqui, não estava aguentando nem baixar. E essa bota é de trabalhador mesmo, essa bota, hein? Graças a Deus. Que benção. E pra Faz honra e movimento de glória do novo. Senhor Jesus. Vai. Pô, gostei da bota dele aí, que legal, mano. Vai. É isso aí. Graças a Deus. Tá abençoado em nome de Jesus. Dor. Corpo todo. E agora? Que é por causa de fibromialgia. Não, acabou. Problema na coluna, nos Chega. dois Acabou a ombros, fibromialgia em não nome de conseguia Jesus. levantar. Não conseguia. Não levantava. Levanta. Não consigo fazer nada em casa. Faz. Agora você vai começar a fazer. Em nome de Jesus. Amém? Porque a fibromialgia, pessoal, ela vai encurtando a musculatura, né? Ela vai encurtando e dói. Mas a senhora, a partir de agora, tá livre em nome de Jesus. nome de Jesus. Levanta os braços, ó. Tá feliz agora? Com certeza. Aqui o que aconteceu? Um mês que eu virei o pé e tive um problema no ligamento, dizendo o médico. Ele até tinha dito que eu tinha estourado. E agora? Mas na hora eu repreendi, eu falei, na minha idade eu não posso estourar o ligamento. Nem na sua idade, nem na idade de ninguém. Mas na minha idade ficaria pior, né? Mas eu tô um mês E agora? lutando. Por que, que a Aí senhora, cheguei hoje por que, que a com senhora esse tirou aí exame. o sapato? Eu tirei porque quando eu cheguei ele estava ainda muito dormente. Agora caminha normal. Doendo. Caminha normal, sem dor. Ó. Pronto. E agora? Uma semana doída agora, ó, nada. Ó, chuta a bola aí de novo, vai. Acho que a senhora já jogou bola. Vai, chuta de novo que nem a senhora fez assim, ó. Pronto. Que Graças isso? a Deus. Só tá fazendo um negócio no pé que nem eu faço. Mas doía aqui, ó. E agora saiu. Saiu em nome de Jesus. Graças a Deus. Aqui. Aqui para buscar a minha cura e a cura do meu pai. O que tem o seu pai? O meu pai tá com um problema na próstata. É. Pelos médicos, Ele já tá em casa ou tá no hospital? tá em casa. A senhora vai ver ele hoje? Não, ele mora no Rio, mas só que Quando que a senhora vai ver ele? eu só vejo só às vezes pelo telefone quando dá telefone. pra mim ir lá. Tá. E A senhora me deixa depois o nome dele pra mim, tá? amém. Se a senhora puder deixar pro pastor Paulo, depois eu quero fazer uma oração por ele especial, tá? Aí eu tava com muitos anos com dor no ouvido. A senhora tá com dor no ouvido. Isso, muitos anos. Aí hoje eu tava sentindo uma fisgada. Mas chegou aqui com dor. Cheguei com dor. E a agora? dor passou em nome Mas de ouvia Jesus. normal. Ouvia era Mas normal. era dor. Aqui Era assim. dor. E agora? Agora não. tô Saiu curada. dor. Saiu em nome A senhora ficou falando pra trás. E agora? Agora conseguiu. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A senhora, o que que houve? Eu senti uma pressão forte. A senhora veio aqui na frente por causa disso, mas agora na cabeça. E agora? Saiu, graças a Deus. Que bonito. A senhora? Eu quebrei esses dois dedinhos ali. Ixi, ali a senhora tá tendo um negócio ali, ó. A senhora veio aqui na frente por causa disso. E aí? Não, para o posto fechado. Tá, então mexe.
Mexe o dedinho. Isso, pisa assim onde doía. A sua quebrou. Vocês estão vendo aí, dá pra filmar o pé dela? Então pisa assim, ó. Faz assim, ó. Levanta a perna que tá. Isso. Tá, agora eu quero que só levante a outra perna e fique em cima assim, ó. Vai. Com essa? E aí, isso, ó. Vai de novo. Cadê a dor? Agora é nessa. Não, mas então vai. E agora, cadê a dor? Não, passou. Aleluia. Os dedinhos quebrados. A senhora chegou a quebrar. Eu quebrei. Veio como é? Ah, meu Deus. Aqueles exames que faz, o raio-x. Ah, então deu um exame. Mas como é que a senhora quebrou? Bateu onde? Dei uma topada na casa. Forte. Ele foi até o montanho. Quebrou até atrás. É o cano. E agora vai, faz assim, ó. Isso. Cadê a dor? Aleluia. A senhora. Eu sempre dei nas costas. E agora? Agora não. Tira o microfone, pastor, senão vai dar topar o microfone. E agora? Estava ruim. Saiu. Faz de novo aquele movimento que a senhora fez. E mais uma vez. Aí, que bom. Glória a Deus. E a senhora? Eu estava sentindo no osso da... Na bacia da articulação. A senhora veio aqui na frente para orar por isso. Foi. E agora? Agora, graças a Deus. O que impedia a senhora, pastor? Isso aqui me doía muito. Tinha que ficar muito tempo em pé. Já doía. Então caminha sem dor, vai, caminha sem dor, caminha. Isso, que nem a Gisele Bündchen na passarela, isso mesmo. Não tenha vergonha não, vai. Desfilando mesmo, ó. Isso, desfila aqui na passarela de Jesus. Jesus é bom. Saiu a dor? Pronto, ele já levou sobre si as nossas dores. A senhora que deu. Doutor, não tem problema para fazer. Eu, na verdade, sou enfermeiro, o doutor é Jesus. E depois A senhora nem queria vir aqui pra frente. E agora? Saiu todo mal. Graças a Deus, pelo amor de Deus do Senhor. Saiu. Que bonito. E o senhor que tá batendo palma, o que é isso aí? Isso aí. Eu vi o senhor fazendo assim, levantando. E agora? Vai, levanta, vai, bate palma que o senhor falou. Isso não dá pra fazer. Há 2 anos o senhor não faz isso. Nem pensar. O senhor veio junto com quem aí? Cadê a sua esposa? Foi que foi curada? A senhora abandonou sua esposa aqui na frente. Isso aí. Só abandonou ele. Ele não podia fazer isso aqui com o braço. Ele não podia fazer isso. Não fazia não. Aí ele fazia só assim com a asinha. Levanta lá em cima e bate. Mas agora você vai levantar as tuas mãos e você vai louvar o Senhor Jesus. Aleluia. Cante. Não importa o que sou, nem o que tenho, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Levante as tuas mãos. Não tenho bem além de ti. Não tenho outro bem. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem. Não tenho outro bem além de ti. Senhor. Levante as tuas mãos. Não tenho. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem, não Jesus. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem. Não tenho outro bem além de ti. Senhor. Não importa quem sou. Cante. Não importa o que sou, nem o que tenho, nem o que tenho, diante do que tu és, diante do que tu és. Trago as minhas vestes
é a minha coroa. Feche os teus olhos e ore. Trago minhas vestes, A minha coroa. E ofereço a ti. Levante a sua voz como os 24 anciãos. Como os 24 anciãos. A entrada. E a entrada em Jerusalém. A mulher na casa de Simão. Eu me lanço aos teus pés. Levante as tuas mãos. Não tenho outro bem além de ti. Pouco mais rápido. Não tenho outro bem além de ti. Vai. Não tenho outro bem além de ti. Senhor. Mais. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Eu te adoro. Eu te quero. Eu te quero. Eu te adoro. Meu Senhor. Levante a voz. Eu te amo. Eu te amo. Eu te quero. Eu te quero. Eu te adoro. Eu te adoro. Meu Senhor. Não tenho outro bem. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Senhor. Mais alto. Não tenho outro bem. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Levante as mãos para esse altar. Pai, hoje nós necessitávamos dessa mensagem. Tem dias, Senhor, que nós não ouvimos aquilo que queremos, mas ouvimos aquilo que somos encarecidos. E que essa palavra de hoje, ela possa ter entrado no nosso coração. E não é só para os meus irmãos, é para mim mesmo também, Jesus. É para mim mesmo. Eu, pastor Mike. Então agora você vai cantar bem baixinho com o pastor Mateus. Não tem outro bem. Não tenho outro bem além. Olha que bonito, Jesus. Não tenho outro Cante de todo o seu coração. além de ti. Não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho, Jesus. Não tenho outro bem além de ti. Não tenho outro bem. Tenho outro bem além de ti, Senhor. Levante as mãos. A consagração do manto para o sobrenatural de Deus na sua vida e na sua família. Deus vai estar se manifestando nessa vida. Isso consagra. Aqui estão os obreiros, aqui estão os pastores que estão consagrando o manto. E vai ser espetacular. Vai ser uma coisa que vai ficar marcada na história. Vem, participe. Quarta-feira, às 9, 14 e 19 horas. Praça Armando Cruz 120, Shopping Tem tudo de bom. Que bênção, não dá para ficar de fora. Amanhã estarei 9, 14 e 19 horas. Praça Armando Cruz 120, no Shopping Tem tudo de bom. E Deus vai estar abençoando muito. Vamos para a palavra agora, 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 6. Eu já ministrei essa mensagem inúmeras vezes. Não posso aqui mensurar você quantas vezes, né, eu ministrei ela, mas foram várias. E sempre de uma forma diferente, sempre Deus dá inspirações diferentes, né? E diz assim a Bíblia Sagrada, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. E a sua competidora, olha isso, excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então aqui está falando sobre uma mulher chamada Penina, né? Que o marido, essa Penina era uma mulher que foi tomada por esposa de Eucana, que era marido da Ana, porque a Ana não podia gerar, ela era estéril. E naquela época então tinha esse costume, não existia essa questão de inseminação artificial, não tinha essa questão de barriga de aluguel, não tinha. Então você percebe na Bíblia Sagrada que o homem, para deixar a descendência dele sobre a face da terra, ele tomava outra mulher
para ser a procriadora. E essa mulher, ela começou a dar muitos filhos e filhas. Está registrado no versículo 4. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Você vê que é plural o filhos, e você vê que é plural também o filhas. Então aqui vamos colocar por baixo filhos e filhas. 2 no mínimo filhos e 2 no mínimo filhas. Então já estava quanto? 4 filhos. E a Bíblia diz então aqui que a sua competidora, ou seja, essa questão de gerar filhos acabou se tornando uma competição de resultados. E no caso, você percebe na Bíblia Sagrada que já está 4-0. E você sabe que numa competição, senhor, senhora, quando alguém vence, ele sai honrado, alguns recebem medalha, outros troféus, né? Outras pessoas recebem uma posição de honra, recebem um montante de dinheiro maior. E o perdedor não recebe. O perdedor, ele sai de campo com a cabeça baixa, ele sai da luta todo machucado, até mesmo muitas vezes arrastado, porque foi nocauteado. Então, o perdedor nunca é bom para ele. E no caso dessa história aqui, quem está perdendo é a Ana. Então a Ana não está conseguindo gerar. Ela não está conseguindo trazer resultados. E você que está me assistindo agora, você sabe disso. Quem sabe hoje isso aqui é exatamente o retrato do que está acontecendo com você. Ou no ministério, ou em casa, ou financeiramente, ou até na sua saúde. Você começa a perceber que para os outros está funcionando, eles estão conseguindo gerar e você não gera. E isso é frustrante. Você se frustra. Tem pessoas que acontece o que aconteceu com a Ana, porque essa falta de resultado dela trazia a Penina uma margem, vou usar essa palavra, uma margem para deboche. Uma margem para ficar tirando a Ana, tirando a paz da Ana. Não bastava essa mulher ter mais filhos do que a Ana, mais não, né? Ter filhos que a Ana não tinha, ela ficava então debochando da vitória dela, ou seja, ela pegava a vitória dela e ficava debochando da Ana, então mexendo com ela emocionalmente. Mas isso aqui não era todo dia, toda hora, todo momento. Existia uma estratégia dessa mulher sagaz, essa mulher astuta que era a Penina, porque ela fazia isso aqui, sabe quando? Ó, olha só o que diz no 7. E assim o fazia ele de ano em ano. Leia agora comigo todo mundo, quando? Ela subia a casa do Senhor. Exato. Por que ela fazia isso aqui estrategicamente quando a Ana subia junto com o marido dela e essa Penina e os filhos e as filhas, né? Você vê que ele ofereceu o sacrifício por todos eles ali, o Eucana. Por que ela fazia sempre essa irritação na porta da casa de Deus ou no caminho da casa de Deus? Para tirar a força da Ana de orar. Você vê aqui a Bíblia Sagrada diz que de ano em ano isso acontecia. Então não sei, aqui não está registrado se foi 3, 4, 5, 10, 20 anos. Não diz quantos anos, mas todas as vezes não tem registro na Bíblia que a Ana orou. Não tem. Então a Ana ia até a casa do Senhor e ela trocava a oração pela depressão. Porque diz assim, ó, assim a outra irritava, pelo que chorava, e o que diz aí? E não comia. Então ao invés da Ana orar, ao invés da Ana buscar a Deus, ela ficava tão irritada, ela ficava tão abatida, ela ficava tão abalada, vou usar essa palavra, né? Todos os anos, aquilo ali perturbava tanto ela, que ela trocava a oração pela depressão. E por longos e longos anos, como você vê registrado, de ano em ano, a Ana não orava. E aí nós temos que tomar cuidado, porque isso aqui começa a se tornar para o diabo um ciclo vicioso. Como assim um ciclo vicioso? Ele começa a perceber que ele consegue te irritar e ele vê que ele está te abalando, ele vai continuar de ano, e ele vai continuar de mês em mês, de semana em semana. Ele vai continuar, ele viu que aquilo ali mexeu contigo, ele disse, opa, é aqui que eu vou investir. Então a Penina, como eu disse, sagaz, ela disse, não, se essa mulher, ela entrar na casa do Senhor, na presença de Deus, e conseguir fazer uma oração, já era, ela vai começar a ter filhos, ela vai ser abençoada. Então o inimigo sabe que se eu tiver comunhão com Deus, eu vou ter resultado. Então o que ele faz? Ele tenta mexer com o meu emocional, para cortar essa relação que eu tenho com Deus, para não deixar eu orar, para não deixar eu ler a Bíblia, para não deixar, então ele coloca uma tristeza. Ela chegou a parar de fazer uma necessidade básica dela, que era a alimentação. Tem gente que para de ir no trabalho, tem pastor que para de pregar, tem pessoa que para de tomar banho.
Quando a pessoa se deprime, ela para. Tem mulher que deixa de ser mãe, tem pai que deixa de ser pai, a pessoa se perturba. E tem muita gente que deixa de orar, como a Ana, porque não tem registro que a Ana orou nesses anos. Não tem oração de Ana, não tem quebrantamento. Você vai ver que daqui para frente, no capítulo 2 tem oração de Ana, no capítulo 1 mesmo vai ter oração de Ana, mas antes disso não tem registro. Não tem registro. Ela trocava a oração pela depressão por causa desse ataque. Pastor Mike, o que o senhor entende disso? Eu entendo que Deus não atende. De ano em ano, ela tinha depressão e Deus não atendia. Você vai ver isso acontecendo outras vezes na Escritura Sagrada. Eu não vou pregar, só vou fazer um comentário breve. Quando o rei Davi, ele se abate e começa a chorar e fica deprimido, porque sequestraram a família dele e tocaram fogo em Ziklag, ou Ziklag, como queira falar, ele chora, Deus não atende ele. Os soldados dele iam apedrejar ele. Ele só vai conseguir ter a voz de Deus e Deus ajudando ele quando ele se levanta e diz, não, eu tenho que trocar essa veste de tristeza pela veste de consulta a Deus. Se ele continua chorando, Deus não ia atender ele. Pastor, mas Deus não vai fazer nada quando vê a pessoa deprimida? Não, não é essa a base, não é esse o estado de espírito que Deus possa atender alguém. Pastor, ele não faz nada? Não, ele está esperando você se levantar. Ele está esperando você sair dessa. Você vai ver na Bíblia Sagrada que Deus também não atende a Agar porque ela chora no deserto. Você vai ver que Deus não atende a Raquel porque ela chora os filhos que foram levados. Você vai ver que Jesus, ele vai chegar para a viúva de Naim e vai dizer, mulher, não chores. Quando ela para de chorar, Jesus toca no caixão e ressuscita o filho dela. Então não é uma boa base o choro, a depressão, a tristeza, porque a Ana, de ano em ano, ela usava esse método, tentando atrair a Deus pelo choro, e Deus não atendia. Pastor, por que ela fazia isso aqui? Quem quer saber por que ela fazia isso aqui? Isso aqui, não fique chateado comigo, mas muitas das nossas depressões é infantilização. Como assim infantilização? Quando você era criança, você chorava, e o teu pai e a tua mãe iam lá. Ai, não chora. Aí te jogavam para cima, brincavam com você, e aí você cresceu e você ficou com essa cisma. Então você quer chorar para chamar atenção, para que alguém te pegue no colo. É por isso. Isso é infantilização. A maioria das nossas depressões, elas são isso. Você está voltando atrás do que você fazia quando era criança. Ai, não chora, nenê. Ai, vem aqui no colinho. Ai, tá dodói? Vou te pegar aqui. Ai, come essa comidinha. E aí, quando você começa a passar uma luta depois de velho, você retorna à infantilidade, a ser infantil. Isso não é assim, eu não estou te condenando, eu estou só dizendo que isso é um sistema que nós temos. Nós trazemos muitas coisas da nossa infância, muitas. E você fez tantas vezes isso, que você começou a criar um mecanismo que quando você chora, você chama atenção e alguém te atende. Só que isso não funciona com Deus. E aí? Aí com o Criador não funciona. Pastor, mas quando eu choro eu vou fazer o quê? Você vai atrair isso aqui que eu vou ler para você agora quando você chora. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Então vamos lá. O que com os traços de infantilidade, de choro para chamar atenção, de ano em ano que a Ana fazia, ela com um semblante choroso, com a fisionomia abatida, ela chamou atenção. A pergunta é, de uma mudança sobrenatural e divina ou de um conforto humano? Conforto humano. Exatamente, com esse choro você vai parar num psicólogo, mas não com a unção. A unção você não vai atrair desse jeito. Eu sempre digo, você pode atrair o conforto humano, como você pode atrair a mudança divina. Você que vai escolher como é que você vai se comportar. Porque, como eu disse de novo, você vai atrair as pessoas olhando assim, ó, nossa, ele não está bem. Ah, ela não está bem? Nossa, olha como essa pessoa está desanimada, está falando umas besteiras. Ela está dizendo que não quer mais viver, que não sei o que mais, que não sei o que. Você vê que a pessoa, ela vai atrair o homem. Repito, você vai atrair um remédio. Você vai atrair a pessoa. Sabe o que as pessoas geralmente fazem aqui? Ai, pede uns dias da empresa, vamos viajar. Vamos comer uma pizza. Vamos para o shopping. Vamos não sei o quê e tal. Por quê? Porque isso que você está utilizando era o que faziam com você quando você era criança. Iam lá e compravam um carrinho para você. Ou compravam uma bonequinha da Barbie. Ou te dava uma chupeta. Ou comprava um picolé e você ficava feliz. E você começou então a colocar isso como sistema da sua vida. E depois de grande começou então você ter falta de resultado e você chora. Aí você pensa, Deus vai entrar em ação. Não, Deus não. Você vai chamar a atenção de Eucana.
O Eucana vai dizer, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Deus não. Você vê como a gente aprende muita coisa errada. Muita coisa errada. E aí você vê que ele chega a dizer para elas assim, ó, como é que ele disse? Porque choras, porque não comes, porque está mal o teu coração. Você vê que dá para ver pela cara o que está onde? No coração. Por isso que a Bíblia diz, né, que o coração alegre formoseia o rosto. Exatamente. Você é uma pessoa feia, mas quando você é alegre, ó, fica legal. E ele diz assim, ó, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ou seja, ele está tentando fazer ela aceitar a situação de não ter resultado. Então assim, ó, você não tem resultado, mas eu vou ser tão bom para você que é como se você tivesse muito resultado. Olha isso aqui. É aquela coisa. Como é que o pessoal fala lá fora? É uma maquiagem. Não é maquiagem, é um paliativo. Não é paliativo. É tipo uma fachada. Né? Uma fachada. Tipo assim, ó. Eu vou te tratar como se você tivesse muito resultado sem ter. Fica tranquilo, eu vou passar a mão na tua cabeça. Só que a Ana, quando ela escutou isso aqui vai começar totalmente a diferença na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa que anda deprimida, meio abatida, meio ruim, você está estranho, esquisito, porque você não está tendo resultado, você vê a Penina gerando 4, você não gerou nada, você vê as pessoas crescendo e você não está crescendo, você ficou meio abatido e agora está pensando, sabe, olha só como é que está a minha vida, e você está atraindo muitas pessoas estão vendo você tão mal, e até falam para você, porque você está mal, isso te deixa pior. Eu não sei se já aconteceu isso com você, de você tá mal e alguém diz assim, ó, tu tá mal? Nossa. É terrível, não é terrível um negócio desse? Você não tá legal, aí a pessoa diz assim, ó, você tá ruim. Ou pior assim, ó, você tá bem. É isso que tá aqui na Bíblia, meu amigo. Você acha que a Bíblia Sagrada é um livro que estuda o comportamento humano, meu amigo? É isso. E aí, olha o que vai acontecer agora, que isso aqui é sério, hein? A Bíblia diz agora aqui, ó, olha, porque ela tava pensando, né, tipo assim, o Eucana, eu vou te realizar a tua falta de filhos como eu vou te tratar. Vai ser como se fosse ter 10, né? E aí diz assim, ó, então Ana, o que diz aí? Se levantou. Mais alto. Se levantou. Mas ela se levantou pra quê? Quer ver, ó? Então Ana se levantou depois que comer e beber em Siló, porque ela não comeu, né? Você tem que entender que ela devia ser muito magra, raquítica, ela devia ser uma mulher muito chorosa, deprimida, né? E aí diz assim, ó, e em Siló, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto ao pilar do quê? Do templo do Senhor. Então ela se levantou para entrar onde? No templo do Senhor. Então falem comigo, choro diante do homem. Choro diante do homem. É fraqueza. É fraqueza. Choro no templo. Choro no templo. É quebrantamento. É quebrantamento. Para de chorar diante dos homens. Começa a chorar no templo que Deus vai te atender. Chorar diante dos homens é fraqueza, é derrota. E outra, na hora que a Ana chorava na frente das pessoas e se abatia de fisionomia, a Penina dizia assim, ó, tá dando efeito. O diabo, ele sempre olha, né, a sua fisionomia quando ele te ataca, para ver se está dando certo ou errado. E se ele perceber que você está abatido, ele diz assim, ó, eu vou investir nisso aqui, hein? Eu já tentei daqui, não se abateu. Eu tentei de lá, não se abateu. Mas isso aqui, olha a cara dele. Olha a cara dela. Olha como essa pessoa muda. Vou investir aqui. Por isso que ela fazia sempre de ano. Quando ia na casa de Deus, ela dizia assim, ó, isso aqui que dá certo com a Ana. Isso aqui que deprime ela. Isso aqui que faz ela chorar. É aqui que eu vou atacar. Ela vai continuar estéril. Ela não tem problema nenhum. Mas eu vou abalar ela emocionalmente. Por isso que eu sempre digo, numa competição a gente não pode chorar. Se você chora diante de um adversário, ele vê que você está sendo fracassado. Você imagina só, você está numa luta de MMA, toma um soco na cara e começa a chorar. Pô, o que o adversário vai fazer? Ele vai te quebrar, ele vai arrebentar a tua cara. Ele vai te arrebentar. Você pega aí num jogo de futebol, né? Esse dia você tá brincando com o pessoal da igreja e daqui a pouco eu comecei a perceber que os irmãos do outro time começaram assim a reclamar e coisa. Eu falei, ganhamos. E não deu outra, a gente ganhou. Eu disse, começou a brigar, começaram a bater cabeça entre eles, certamente eles vão o quê? Eles vão perder. E não é porque eles são ruins, é porque eles não estão bem emocionalmente. Desestabilizou. Exatamente, essa é a estratégia do inimigo. Meu amigo, você pode ver aqui na competição, não se chora na frente de adversário. Não se chora. A Penina ficava super feliz. Ana abalada, Penina feliz. E o marido dela tentando, tentar fazer ela aceitar a situação.
Então a Ana vai para o templo, e ela chega no templo, e olha só o que diz aqui na Bíblia Sagrada, né? Diz que o tal do sacerdote ali, diz que ele estava onde? Numa cadeira. Assentado numa cadeira. Nossa, ela não está bem, ela não está bem. A Penina ataca. O marido tenta fazer ela aceitar. E o pastor está acomodado. Nossa, essa mulher, meu, coitada dela. Você vai pensar o que está acontecendo com essa mulher aqui? Ninguém está ajudando ela. E para piorar, escuta esse aqui agora. Ó. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então você vê que ela não para de chorar. Ela não para. Ela está chorando diante dos homens, ela só vai trocar o choro, agora vai chorar onde? Exatamente, ela vai se quebrantar. E a Bíblia diz no Isaías 51:17 que Deus não despreza um coração quebrantado. No Salmo 34:18 diz que Deus vem para perto daqueles que têm coração quebrantado. Então sim, chorar na presença de Deus é diferente de chorar diante do adversário. Então não chora diante do diabo, vai para a igreja, dobra o joelho, ora, chora, eles, beleza. E aí diz assim, diz que ela votou um voto, escuta isso aqui agora, ó, dizendo, Senhor dos exércitos, em época de ataque você tem que chamar o dono dos exércitos. Senhor é a palavra dona, você tem que clamar o dono dos exércitos vem aqui agora. E a Bíblia diz que ela clamou o Senhor dos exércitos, e ela disse, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares. Como é que ela está se sentindo? Esquecido. Toda pessoa que não tem resultado, como é que ela se sente? Esquecido. É um sentimento que bate no coração de todo mundo que não está dando resultado. Se você não está gerando, você se sente esquecido. Não, eu estou me sentindo bem. Mentira. Não existe ninguém feliz na Terra sem resultado. Ninguém. Você, onde você está, teu mundo pode ser desse tamanho, mas onde você está tem que funcionar. Ainda que o seu, vamos dizer assim, o seu trabalho seja colocar essa caneta aqui, ó, pá, você fechar com a tampa. Se não tá fechando com a tampa, você vai se frustrar. Você vai dar, caramba, por que não tá? Pode ser isso aqui. Se você não funcionar, vai dar problema. Você vai se sentir esquecido, você vai sentir que Deus não está olhando para você. E era esse o sentimento que ela estava aqui. Deprimida, entendendo que Deus não está olhando. Mas tem uma coisa de bom que ela está fazendo, ela está orando. Durante anos, o que ela não fez? Orou. Agora ela está orando com depressão, mas está orando. Você escutou o que eu falei agora? Ela estava deprimida, mas não? Orando. Mas agora ela está deprimida, mas o que ela está fazendo? Orando. Pronto, então já estou te dando um segredinho para você começar a pensar em gerar. Se você quer começar a ter resultado, ore mesmo deprimido. Você está se sentindo mal, fale para Deus. Deus não está lembrando de mim. Não tem nada a ver, né? Porque quem esqueceu foi ela. Deus não esqueceu dela. Ela que esqueceu de Deus. Deus não atende choro, nem depressão. Deus, ele atende isso aqui, oração. E a Bíblia diz aqui, então, que ela falou, se te lembrares da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres o que diz aí? Um filho. Então ela queria filho ou não queria? Queria. Oh, não. Vocês falaram para mim que queria. Não. Vocês falaram, vocês quatro falaram aqui, eu vou ler de novo, ó. Mas a tua serva deres um filho varão. Ela quer filho ou não quer? Não. Ao Senhor eu darei todos os dias da sua vida. Eu não quero filho, eu só quero resultado. Pode pegar o filho, mas eu tenho que ficar grávida para todo mundo ver. Eu não quero filho. Se o Senhor me der, eu tiro ele da minha barriga, eu te entrego ele de volta. Eu não quero filho, eu só quero mostrar para a Penina que eu também posso ser mãe. Eu quero ter vitória, eu quero ter resultado. Se ela quisesse filho, assim, ó, o Senhor me dá esse filho, por favor. Ela disse, não, o Senhor me dá, eu te entrego ele. O Senhor pode até ficar com o filho, eu só quero a vitória. Eu só quero o resultado que eu não estou tendo. Esse é o X da questão. Ela não estava querendo filho, ela só queria mostrar que ela podia ser mãe também, porque isso era muito ruim. Ela vê as outras pessoas sendo abençoadas e ela não. Ela se sentia com vergonha. Quando a gente lê a história de Zacarias e Isabel no Novo Testamento, o pai e a mãe de João Batista, a gente pensa assim pelos relatos do versículo 5 até o versículo 10, mais ou menos, que eles não tinham problema, que eles estavam velhos, que não tinham filhos, mas estavam levando a vida de boa. Mas quando João Batista nasce, você sabe o que ela fala na oração? Oh, nosso Deus nos tirou do opróbrio. O que é tirar do opróbrio? É tirar do quê? Olha, Zacarias e Isabel também se sentiam envergonhados.
toda pessoa que ela está servindo a Deus, ela é de Deus, e ela vê outra pessoa dando certo e ela não dando, ela vai se sentir mal. Não se sente, se sente. Você viu que ela disse assim, Deus, não quero nem saber o que o senhor vai fazer com o filho, se o senhor vai... Eu vou dar-lhe para o senhor, eu dou-lhe para o senhor. Eu só quero o resultado, que todo mundo olhe minha barriga grande. Que todo mundo escute um é, porque até então aqui em casa, quando eu escuto o barulhinho é, eu me sinto mal. Olha o que eu estou falando. Quando se escutava barulho de criança nascendo, aquele chorinho gostoso, né? Nhé, nhé, nhé. Ela se sentia mal. De vez em quando você escuta alguém falando assim, ó, aumentou meu salário, você se sente mal. Você escuta alguém dizendo assim, nossa, fiz um outro exame lá, não tenho mais nada, você se sente mal. Ela, quando escutava barulhinho de choro de criança, como é que ela se sentia? Mal. Caramba, eu não tenho. Exatamente. Mexia com ela. Ela disse, eu não, Deus, na hora que eu senti o barulho, fica com Deus, pode ficar para ti, Deus. Pode ficar para ti, eu só quero escutar o barulhinho do choro. E ela diz assim, ó, eu o darei. Agora vocês, e ela queria filho ou não queria? Na verdade ela não queria. Não, ela queria o resultado que o filho proporcionaria. Nossa, isso é muito forte. Ela queria o filho, o resultado que o filho iria proporcionar. Por isso que você vê, né? A maioria das pessoas que elas saíram da pobreza, né? E hoje elas são muito ricas. Por que eles usam muito ouro no pescoço? E põem dente de ouro na boca e andam de Ferrari e coisa? Eles não querem o dinheiro. Eles querem mostrar para as pessoas que eles também podem ser alguém na vida. É isso. Você nunca entendeu isso? Todo ser humano quer mostrar o quê? Claro, porque a vida é uma competição. Por isso que a Bíblia diz, a sua competidora. A vida é uma competição. Não, não é. É sim, bonitão. Bonitona. Claro que é. Você acha que Jesus ia se sentir feliz se ele não tivesse ido para a cruz? Se ele não conseguisse vencer o diabo, você acha que ele ia ficar feliz? Claro que não. Jesus, ele está feliz porque ele conseguiu chegar até o fim. O apóstolo Paulo está feliz porque ele combateu o bom combate. Ele foi para o combate, ele guardou a fé, ele foi até o fim. Feliz é a pessoa que consegue desempenhar a função dela. E aí diz assim, ó, e sucedeu que perseverando ela em orar, né, perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, que você deu um glória a Deus. Glória a Deus. O Bruno sabe muito bem disso que eu vou falar agora, né? Todos aqui sabem, mas o Bruno sabe muito bem. Numa competição, um time precisa de o quê? Um treinador. Com certeza. Precisa de quem? Um treinador. Um treinador. Tô certo ou tô errado? Certo, sim, senhor. E o Eli fez atenção ao quê? A boca dela. Opa! Ele começou já a perceber. Quando Deus vê que você está com um problema, Ele vai colocar alguém para começar a olhar para a sua boca. Ele vai colocar alguém para olhar para você e sabe, ver o que está acontecendo. Pastor, e é perfeito? Não. Esse treinador aqui, terrível ele tá. Mal. Tá pior que os treinadores da seleção brasileira. Tomara que esse próximo agora dê certo, né? Mas tá muito ruim esse treinador. Sabe o que ele vai falar? Esse treinador vai falar para ela? Porque ela entrou no templo, no meio de uma competição, chorosa e tal, fazendo um propósito com Deus. Deus, eu quero ter resultado. E o treinador disse bem assim, ó. Porquanto Ana no seu coração falava, mas só se moviam os seus lábios. E não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli teve por o quê? Embriagada. Aí olha que o abençoado vai falar. E disse ela, até quando você vai estar embriagada? A parte do teu vinho. Nossa, olha aqui, ó. A Penina irritava. O Eucana, né, dizia assim, ó, não aceita, eu sou melhor que 10 filhos. E o pastor dela olhou para ela, o treinador dela, e disse assim, ó, sai daí, cachaceira. Meu irmão, dentro da igreja, olha para mim, ó, escuta só o que eu vou falar a você agora, que isso aqui é muito sério. De vez em quando você vai procurar ajuda dentro da igreja e você toma uma patada. Ora você pega um obreiro que está sentado no pilar do templo, você pega um pastor que está sem visão, você pega um cara que está passando uma luta com Ofni e Finéias, você pega cada um, irmão, você pega umas lutas véia brava, porque você pega uns pastores que estão com um conflito deles. Você sabe que o Eli era pai de 2 perturbados, que estava dando um problemaço, que ele já estava até pensando em largar a obra, ele estava lá sentado, não sabia o que fazer. Aí apareceu essa mulher, ô cachaceira, sai daí! Nossa! Ela não é cachaceira. Ela não está tomando trago. Ela está passando uma luta. Pastor, o que eu tenho que fazer? Por isso que eu não vou nessas igrejas. Não. Se por acaso o pastor julgou você errado, fala com ele.
Você não tem que sair da igreja. Você tem que explicar para o Eli o que você está passando. Se um dia um pastor te tratar mal dentro da igreja, eu nunca escutei nenhum pastor pregando isso, tá? Se um dia um pastor te tratar mal dentro da igreja, você tem que entender que também ele é humano, ele pode ter uma visão errada, mas ele tem a bênção de Deus para você ainda. Fala para ele o que você está passando. Pastor, não é bem isso, não estou tomando cachaça não. A situação é essa. Porque ela podia sair da igreja aqui, sabe, dizendo que ai, nem na igreja, ninguém me ajuda, eu fui procurar ajuda, eu só tomei injustiça. Não, não faz isso. Vai lá, procura o Eli, que te chamou de bêbada, e fala o seguinte, escuta, ó. E ela disse, porém ela respondeu e disse, vou embora. Foi isso que ela disse? Não, senhor. Vou para outra igreja. Foi isso? Não, senhor. Não. Não, meu senhor. Se todo mundo fizesse isso aqui, irmão. O que tinha de gente gerando nas igrejas não era brincadeira. As pessoas elas vão embora porque alguém tratou mal elas. Não, meu senhor, ela disse. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, não estou bebendo, né? Nem comida ela não comia, né? Imagina a bebida. Né? Eu sou uma atribulada de espírito, ou seja, eu estou perturbado, nem vinho nem bebida tenho bebido. Então parece que eu bebi, mas não, é demônio mesmo. Eu tô perturbada. O senhor não está na minha pele. Só para você ter ideia, pastor, ela falando com ele, né? Só para o senhor ter ideia, eu tô tão perturbado que eu pareço bêbada. Eu tô tão fora que eu não tô legal. O senhor tá achando que eu tô bêbado, mas eu não tô não. E diz assim agora, porém, eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ou seja, eu tô tentando pegar o que eu tenho dentro de mim e jogar para onde? Derramar. Eu tô tentando derramar essa situação. Eu tô me sentindo tão mal que eu tô tentando jogar para fora diante de Deus. E o Senhor diz que eu tô bêbado. O Senhor me perdoe, mas eu não tô bêbada. E ela diz mais, ó, não tenhas a tua serva por filha de Belial. Você vê que ela não saiu falando mal do pastor. Ela chamou e disse assim, ó, eu sou tua serva, eu quero servir. A tua serva, ela é serva de Deus e serva do homem também. Ela diz assim, ó, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados. Aqui, ó, os nossos problemas vem isso. Preocupação, ansiedade e insegurança acerca de futuro. É daqui que vem os nossos problemas. Teu problema não é de útero, nem de ovário. Teu problema não é de dinheiro, nem de saúde. O teu problema é de muitos cuidados. Tá aqui, ó. Dos meus cuidados e do meu desgosto eu tenho falado até agora. Tá aqui o teu problema. Você só fala dos desgostos, não fala da Bíblia. Tá aqui as tuas situações. Você gosta de falar dos desgostos. Você gosta de falar das tuas ansiedades. E não recita a palavra. Aí o Eli vai pedir perdão. Não, o pastor não pede perdão. O pastor é orgulhoso. Ele não vai dizer, ih, moça, me perdoa. Ele não vai pedir perdão, só vai dar a direção certa. Ele não vai dizer, me perdoa, eu errei contigo. Geralmente o pastor não faz isso. Os mais humanos fazem. Mas geralmente os caras, eles estão numa posição que eles não aceitam. Ele diz, então tá. Mas ele vai olhar para ela e vai dar a direção certa e vai dizer. Então ele respondeu. Ele não disse que estava errado. Ele só disse, o que para ela vai em quê? Vai em paz. E ele disse, então você vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Você sabe que tem um texto na Bíblia que diz em Jó 22, 21, une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Quando você está unido ao teu problema, você tem perturbação, mas quando você une a Deus, você tem paz e as coisas boas acontecem. A paz é o fruto de uma comunhão com Deus, e logo depois da paz a bênção vem. Então Eli está dizendo para ela assim, moça, a primeira coisa que tem que mudar contigo, então é isso. Você tem que sair, você tem que ir, vai, né? Vai em paz, então. Então você tem que sair daqui, não mas como bêbado, nem chorando. Você tem que ir em paz. E olha só que forte ele diz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. Espero que você tenha pedido alguma coisa, porque ele não escutou o que ela pediu. Mas ele disse, o que você pediu, você vai receber se você sair daqui em paz. Jesus, ele disse, eu vos dou a paz. A minha paz eu vos dou, não dou como o mundo vou lá dar. Mas agora vem a parte poderosa. Escuta isso aqui agora, hein? E disse ela, olha como ela não ficou brava com o pastor. Você vê que essa mulher, ela conseguiu entender o sacerdote. Diz assim, ó, então ela disse, acha a tua serva graça em teus olhos. Ou seja, por favor, não me veja como uma endemoniada, por favor, tá? E diz assim, ó, e assim a mulher se foi no seu caminho. Se foi aonde? No seu caminho. Qual que é o caminho dela agora? O que ele diz para ela ir? Em paz. Em quê? Em paz. Então qual que é o caminho que ela tem que ir? Caminho de paz. Mas como é que foi o caminho que ela chegou? Atribulado. Atribulada, depressiva. Ela estava no caminho da Penina. Agora ela está indo no caminho do Eli.
Você pode chegar no caminho do que você está passando. Você tem que sair no caminho que o pastor te deu. Ela está indo agora no seu caminho, no caminho de Eli. Ela está indo agora no caminho que Deus deu para ela. Ela não está mais indo no caminho da Penina. E diz aqui a Bíblia, ó, e assim ela se foi no seu caminho e comeu. E isso aqui é o mais importante. E o seu semblante já não era mais triste. Nossa. Fala comigo, comeu. Comeu. E não está triste. Não está triste. A Penina olhou para ela. E deve ter dito assim, essa mulher está estranha. Essa Ana está esquisita. Vou lá atacar ela. Ô, perturbada, tudo bem? Você não tem filho, eu tenho 4, você não tem nenhum. E ela com um pedaço assim de costela na boca. E aí, tudo bem, tia? Tranquilo. A Penina deve ficar perturbada. Isso. Porque quando você se para de se perturbar, o diabo vai se perturbar. É uma luta de quem perturba quem. Se o diabo está te perturbando, ele está feliz. Enquanto a Ana ficava abalada e perturbada, a Penina estava bem. Agora, a Ana não está mais abalada. Quem vai se abalar? A Penina. Ou você perturba a Penina, ou a Penina te perturba. Quem está te perturbando? Você que está perturbando o diabo porque mudou tua fisionomia e você está bem? Ou a Penina continua te perturbando e você não está legal? Cuidado, porque aqui está escrito bem claramente aqui, ó. Diz que o seu semblante já não era mais triste. E agora vem a parte maravilhosa, E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Aqui já está a Ana junto. Aqui já a Ana está ali adorando a Deus. E olha só o que diz, ó. E voltaram e vieram a sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana. Tiveram vida conjugal os dois. E a Bíblia diz, e o Senhor, o que ele fez? Lembrou dela. Lembrou. Por quê? Porque de ano em ano a Ana não lembrava dela, só lembrava do problema. Só lembrava, ela inculcou. Ela tinha um gatilho, eu não tenho filho, gatilho, eu não tenho filho, gatilho. Aí ela parou de deixar esses gatilhos de lado e ela começou a lembrar de quem? E Deus se lembrou dela. Se você lembra de Deus na hora da luta, Deus lembra de você. Se você esquece de Deus, Deus também não esquece de você. Lembra qual foi a oração? Se o Senhor se lembrar da tua serva, não foi isso? Sim, senhor. Ela não pediu isso? Sim, senhor. E o que diz a Bíblia? Que o Senhor? Se lembra. O que ela pediu. Só que ela disse, se o Senhor me lembrar de mim, o Senhor me der o quê? Um filho. O filho eu vou dar. Olha o que diz no versículo 20. E sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e teve o quê? 10 filhos. 10? Nossa, Teve o que diz aí? Um filho. Um filho. E chamou o seu nome Samuel porque dizia, o tenho pedido ao Senhor. Você só recebe o que você pede. Então ela teve um filho. Glória a Deus? Glória a Deus. Não, glória a Deus não. Está 4-1 ainda. Ela está perdendo ainda. Ainda não está bom. Só que a Ana aprendeu a não se abalar mais. Ela aprendeu que agora não se vence chorando, se vence o quê? Orando, certo? Capítulo 2, versículo 1. Então, como é que começa o capítulo 2? Orou. O quê? Orou. Chorou? Nossa. Não comia? Nossa. E como é que você acha que ela está orando? Senhor! Assim? Nossa. Como é que ela está orando? Feliz. E orou e disse, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. O quê? Alegro. Vai para o versículo 21. E o Senhor visitou a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos, 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. 3 mais 2, 5, mais o Samuel, 6, 6-4, virou o jogo, ganhou. Ela queria resultado, teve resultado, acabou. Então é isso, se alegre e ore, não se entristeça e se abata, e você vai tomar posse da tua bênção. Então guarda essa mensagem no seu coração. Amanhã é o dia de estar na casa do Senhor. Amanhã é o dia que eu vou estar 9, 14, 19 horas. É a primeira quarta-feira do mês. Vá para ele chorando ou não chorando. Eu vou te ensinar a você vencer. Eu vou ensinar você a ser abençoado, bem-sucedido. Vou treinar você espiritualmente sobre as sagradas escrituras, porque as palavras de Deus passam o céu, passa a terra, mas a palavra de Deus jamais vai passar. Roda para nós a chamada de quarta-feira, porque está muito forte. E eu já volto orando por você em nome de Cristo. A consagração do manto para o sobrenatural de Deus na sua vida e na sua família. Deus vai estar se manifestando nessa vida. Isso consagra. Aqui estão os obreiros, aqui estão os pastores que estão consagrando o manto. E vai ser espetacular. Vai ser uma campanha que vai ficar marcada na história. Venha, participe.
quarta-feira, às 9, 14 e 19 horas. Praça Armando Cruz 120, Shopping Tem tudo de bom. Vamos orar? Quero fazer uma prece por você. Eu não sei qual é a sua falta de resultado. A vida é uma competição, é muito difícil, muito complicado, né? Aquilo que a gente passa, as nossas lutas, de vez em quando mexe com a nossa cabeça bastante. E a gente fica meio deprimido, como aconteceu com a Ana, o nosso coração acelera, a gente fica estranho. Mas isso vai passar, tá certo? Hoje você não está entendendo, mas amanhã, quando juntar todas as peças, você vai olhar de outro ângulo, numa visão mais geral do que você passou, você vai entender tudo. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado a Deus por essa mensagem que o Senhor nos concedeu. O Senhor tem nos dado palavras mais do que reveladas. Nós estamos entendendo além das linhas escritas da Bíblia, porque tem ali de trás da Escritura Sagrada. Não foi à toa que o Senhor me colocou na televisão e tem me dado bastante pessoa presencialmente para pregar, porque o Senhor tem me dado verdadeiras pérolas. Eu te peço desde já, me coloca mais pessoas na minha frente, Pai, para que as pessoas possam entender essas dádivas, esses presentes espirituais que o Senhor tem nos dado. Porque através dessas mensagens o Senhor vai salvar muitas vidas, que eu possa ser um instrumento para ajudar todos a alcançarem resultados palpáveis e que vençam esse jogo de ataque das trevas em suas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu abençoo também este copo com água e esta pessoa ao beber, utilize pela fé ou beba em nome de Cristo. Vou finalizando por aqui, um forte abraço, que Deus te abençoe. Só não esquece, quem começa bem, termina bem. Primeira quarta-feira do mês, eu te aguardo. Deus te abençoe.